eu sou o pastor Marcos Gama e eu passo aqui para trazer uma palavra a você, leitor da Bíblia, estudante da Bíblia. Todas as Bíblias, ela tem nelas, ou pelo menos uma boa parte das Bíblias, tem nelas o que nós chamamos de recursos extras. Esses recursos extras geralmente estão nas últimas páginas da Bíblia, como mapas, como medidas, como nomes, alguns dicionários. Para que eles servem, pastor? Esses recursos extras, eles servem para nos nortear ou nos ajudar a entender alguns escritos que tem na Bíblia. Por quê? A Bíblia foi escrita, como já falei em outros vídeos, em um período histórico diferente, em um período cultural diferente e em um povo diferente. Então, lógico que ele vai ter as suas nuances históricas, as suas nuances culturais. Essas nuances culturais, para nós, são muito diferentes e são necessárias que a gente entenda elas, estude elas para entender a mensagem. Por exemplo, os mapas, você vai ter mapa das nações inimigas de Israel, você vai ter mapas que vai falar das nações que estavam em Israel, como os Aveus, os Ferezeus, os Cananeus e tantos zeus que tem, Moabitas, Filisteus, Amonitas, Edonitas, Sírios, Fenícios e tantos outros. Você vai ter mapas sobre o tamanho do reinado de Saul, o tamanho do reinado de Davi, o tamanho da extensão do reinado de Salomão. Vai ter os mapas dos dominadores do mundo, como os sírios, os assírios, os babilônicos, os persas. Esses mapas, dentro do contexto histórico do pano de fundo, é muito importante para você entender. Por exemplo, a jornada que Abraão teve desde Ur dos Caldeus, ali pertinho, onde é hoje o Iraque, andando até Canaã, né? Os rios Tigre e Eufrates, isso é muito importante. Outra coisa importante que tem no que nós chamamos de recursos auxiliares, os pesos, medidas, moedas, quanto vale uma dracma, quanto vale um stater, quanto vale um orne, quanto vale os sistemas de medida e os sistemas também de remuneração ou de dinheiro. Todos esses recursos nos ajudam muito a entender a nossa Bíblia, tá? Além disso, um recurso muito interessante que a gente não usa é o índice. Pois é, para o novo convertido ou para alguém que está lendo a Bíblia pela primeira vez, o índice que fica nas primeiras páginas nos ajuda a encontrar os livros, porque nem todo mundo tem tanta habilidade a encontrar livros no Antigo e no Novo Testamento. Lá no índice também vai ter o que nós chamamos de os resumos, na verdade, as referências, né? O que cada nome fica lá como referência, por exemplo, Romanos, RM, Lamentações, LM, essas referenciazinhas são importantes na hora dos estudos bíblicos, ok? Outra coisa também que em algumas Bíblias você vai ter, dentro do texto você tem o capítulo e tem um textozinho em cima chamado epígrafe. Bem, a epígrafe geralmente numa expressão só vai falar mais ou menos o que está naquele bloco de texto. Por exemplo, genealogia de Abraão, ou a chamada de Paulo, ou, digamos assim, o nascimento de Jacó. Então, essa epígrafe também vai te ajudar a você entender. É muito importante ler essas epígrafes. São recursos auxiliares de algumas Bíblias. Por fim, um último recurso que tem nas Bíblias são as notas de rodapé, ou pelo menos algumas referências que você tem ali. Você está lendo no texto e tem uma letrinha. E quando você olha aquela letrinha e olha lá embaixo, tem uma referência bíblica. Aquela referência bíblica é outro texto em alguma parte da Bíblia que vai corroborar com aquele texto que você está lendo para compreensão. É chamado de referência bíblica. Bem, tudo isso são o que nós chamamos de recursos extras que você tem, que foi desenvolvido para que a gente possa ter a melhor compreensão do texto sagrado. Se você nunca olhou isso na sua Bíblia, olhe, vá nas últimas páginas, veja o que tem lá. Algumas Bíblias chegam até a ter uns pequenos dicionários sobre palavras que a gente não está acostumado, como o que onde é Betsaida, o que é um nazireu. Tudo isso são palavras que a gente não desconhece. E alguns dicionários vão nos auxiliar a compreender essas terminologias, ok?
dá uma olhadinha na tua Bíblia, olha direitinho os recursos que ela tem, porque não estão ali à toa. Estão ali para te ajudar a ler e a entender as Sagradas Escrituras, ok? Bem, Deus te abençoe, espero que essas informações sejam muito importantes para a sua leitura da Bíblia Sagrada. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.